Então, toma mais uma aula de ciências. E a aula de hoje é sobre a atmosfera, propriedades desse ar, tá bom? Portanto, a gente vai dar início aqui ao conteúdo sobre uma curiosidade a respeito de Marte. Portanto, Marte está localizado entre Júpiter e Terra, portanto, ela apresenta, como a gente consegue observar aqui na imagem, alguma superfície rochosa. Portanto, Marte há evidências que comprovam, né, que ela já apresentou água líquida, lembrando que água é o principal fator aí que levou à evolução dos seres vivos. Mas a Terra, ela é o único planeta que é capaz de abrigar a vida? Portanto, a gente vai deixar essa perguntinha aqui para vocês responderem no final da nossa aula, tá bom? Lembrando que essa imagem é recente, tá bom? É uma das imagens aí capturadas pelas sondas que enviaram recentemente para Marte. E a gente consegue observar aqui as camadas rochosas, tá bom? Algumas camadas aqui também com um pouco de areia. Portanto, essa é a camada de Marte. Com relação à atmosfera, o que vem a ser a atmosfera? A atmosfera ela é uma camada de ar, tá bom? Que envolve todo o planeta Terra e abriga alguns gases, tá bom? Lembrando que a nossa atmosfera, ela se deu aí a partir, principalmente, das erupções vulcânicas, que deu origem aí tanto à camada de ozônio, tá bom? Quanto o efeito estufa natural. Portanto, todo o ar atmosférico, ele contém um reservatório de elementos, tá bom? Essenciais à nossa vida. Portanto, o gás oxigênio é um desses que são essenciais, portanto, ele leva o processo tanto de respiração do gás carbônico, quanto ele é utilizado aí na fotossíntese. A atmosfera, ela ocorre em grande parte dos fenômenos que participam dessa manutenção desses ecossistemas, como as chuvas. E essa camada de ar evita também, principalmente, com que os meteoros atinjam a nossa superfície da Terra e que acabem penetrando aí e sofrendo esse atrito. Portanto, ela tem essa função também, exatamente evitar com que esses meteoros atinjam a nossa superfície. Portanto, quando o meteoro ele passa aqui pela atmosfera, principalmente pela exosfera e a termosfera, ele parcialmente se desintegra, tá bom? Diminuindo de tamanho aí, evitando com que ocorram esses certos impactos. Portanto, a nossa atmosfera, ela contém camadas. Portanto, a gente tem a camada da troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosferas. Veremos detalhadamente uma por uma, tá bom? Portanto, a troposfera é a camada que está mais próxima à crosta terrestre. Portanto, nela a gente vai encontrar o nosso ar, usado tanto pelas plantas quanto dos animais. Portanto, a gente vai conter elementos, tá bom? Principais, que são o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, tá bom? Lembrando que na troposfera vai ocorrer a formação de nuvens, chuvas, ventos e raios, tá bom? Portanto, a camada que a gente consegue observar, que é a camada das nuvens, a gente observa a camada da troposfera, que é por onde passam os aviões também. Temos aqui a estratosfera, que é a segunda camada mais próxima da Terra, vejam bem, ó. Nela a gente vai encontrar o gás ozônio, que é principalmente responsável pela barreira de proteção contra raios ultravioletas. Portanto, a camada de ozônio ela vai evitar com que esses raios UV penetrem, tá bom, na nossa camada e acabem nos prejudicando, tá bom? Uma curiosidade aqui é que essa camada, ela possui uma pequena quantidade de oxigênio e a estratosfera, ela não é propícia para a presença do homem. Portanto, o homem chegando aqui já não vai sentir o mesmo ar rarefeito que a gente tem aqui na troposfera, tá bom? Temos aqui a mesosfera, com alturas até 80 km. A mesosfera, ela é caracterizada por uma camada de ar fria, com temperaturas a menos de 100 graus Celsius. Portanto, é uma camada uniforme, tá bom? Portanto, aqui a gente vai encontrar meteoros
que acabam entrando em atrito com esses gases, formando corpos celestes incandescentes, o que a gente vai chamar aí de estrelas cadentes. Portanto, aquela estrela cadente que a gente consegue observar, ela passou pela exosfera, passou pela termosfera e vai passar pela mesosfera, onde ela vai se desintegrar, tá bom? Temos aqui a termosfera, que é a camada mais extensa, portanto é a camada mais alta, que o ar ele é totalmente escasso, portanto ele absorve facilmente a radiação solar, portanto aqui é a camada mais quente que a gente vai ter é a termosfera. E uma curiosidade é que aqui é possível ver o fenômeno conhecido como aurora boreal, portanto aquele fenômeno que a gente vê aquelas cores, tá bom? Ela é formada aqui na termosfera. E a exosfera aqui, camada muito, mas muito longe da Terra, portanto ela alcança aí 800 km de altura, e ela vai ser composta basicamente pelo gás hélio e pelo hidrogênio. Portanto é nela que a gente vai encontrar aqui alguns satélites e telescópios espaciais. Portanto, nessa camada aqui não existe gravidade, portanto as partículas se desprendem da Terra com facilidade, e é a camada mais longe, tá bom? Então aqui a gente vai encontrar principalmente os nossos satélites que são enviados. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa natural. O efeito estufa natural, ele tem como função principalmente fazer com que a temperatura da Terra não se esfrie tanto, até porque sem o efeito estufa natural, a Terra ela seria muito fria, tá bom? Portanto, a função do efeito estufa natural, que ele é um fenômeno natural, que ele é responsável pela manutenção da vida na Terra. Então, sem ele, a temperatura seria muito, mas muito baixa, tá bom? Então, a função dele é aquecimento da Terra. Portanto, existem na atmosfera esses gases do efeito estufa, tá bom? Natural, que absorvem essa radiação solar e vai impedir com que o calor ele retorne, principalmente aqui para a Terra. A radiação ultravioleta, veja bem, quando ela passa aqui pela camada de ozônio, a gente vai ter o gás do efeito estufa natural, que vai fazer com que esses gases e principalmente essa radiação retorne aqui para o espaço, fazendo com que esses raios ruins não fiquem presentes aí na nossa camada, superaquecendo o nosso planeta. Então, o que a gente tem como exemplo aqui, para a gente entender melhor? A gente pode comparar o efeito estufa que acontece em um carro, tá bom? Parado sob a luz. Então, quando a gente deixa o carro parado sob a luz, os raios solares eles acabam entrando no interior desse veículo. Então, quando a gente tende a entrar dentro do carro, o carro está muito quente. Portanto, a luz que acabou entrando dentro do carro penetrou pelos vidros e não conseguiu mais sair de lá. Portanto, não permitiu com que esse raio saísse, dificultando aí a saída principalmente desse calor. E quando a gente acaba entrando no carro, ele está super quente, tá bom? Portanto, nós estamos prejudicando a questão do efeito do gás ou do efeito estufa natural, tá bom? Pelo excesso de gás aí e principalmente de poluentes atmosféricos que a gente vai liberando aí com o decorrer do tempo, tá bom? A gente tem os gases principais aí, que é o dióxido de carbono, que é o principal gás aí do efeito estufa, que ele é emitido a partir das nossas atividades humanas, como queima do carvão, combustível fóssil. A gente tem aí o gás metano, tá bom? E a maioria, ou seja, todos eles são prejudiciais aí a essa camada do efeito estufa natural, porque nós estaríamos aquecendo muito mais o nosso planeta Terra, tá bom?